Eduardo, Mestre Irineu, que você já citou algumas vezes aqui, conta pra gente quem é o Mestre Irineu. Quem é o Mestre Irineu? O Mestre Irineu é o fundador da doutrina, né? É aquele que deu a terminologia, que recebeu a terminologia Daime. E Daime é uma designação ampla. Ele não fala só do líquido em si, mas de toda uma doutrina, um proceder na vida, ensinamentos que estão contidos nos hinos, e mais o nosso sacramento, que é o Daime em si, né? Então tudo isso aí é Daime. Então, se você altera uma vírgula da composição do chá, do modo de fazer, além de alterar o efeito, você também não pode mais dizer que é Daime. E lá no Acre ele instituiu a doutrina, ele recebeu, segundo ele, da Virgem Soberana Mãe, as orientações para como faz o Daime, os preceitos, começou a receber os hinos com os ensinamentos daquela época, 1925, 1930 mais ou menos. E ele foi aperfeiçoando, recebendo a doutrina ao longo dos anos, de tal maneira que um pouco antes de 1970 ele falou: a doutrina está pronta. Ninguém altere uma vírgula daquilo que está posto aqui. Quem for alterar a vírgula, que faça a sua doutrina, porque a doutrina que eu recebi da minha mãe está pronta. E é isso que a gente segue, né? A gente segue o que o mestre deixou até 1970, porque depois de 1970 houve várias vertentes surgindo, né? Alguns seguidores do mestre seguiram independentemente, né? Fundaram as suas igrejas. Aí depois o pessoal da cidade tomou conhecimento desse chá e começou a formar centros independentes, com os mais variados dogmas, com os mais variados rituais, e que aí se perdeu um pouco daquele original, daquele tradicional do Mestre Irineu. Como os daimistas veem Jesus Cristo? O Messias, o Salvador, o Redentor, como os cristãos, como bom cristão que somos. E isso é um ponto interessante, porque tem gente que vai falar, poxa, mas se o Daime é uma religião, o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo são religiões também, como que duas religiões distintas podem ter o mesmo mestre? E quem é o Mestre Irineu? Você podia explicar um pouco essa... Porque a gente está falando com gente que está tomando contato pela primeira vez. Sim, né? Nós daimistas consideramos o Mestre Irineu como replantador da Santa Doutrina. Que Jesus Cristo plantou, o Mestre está replantando, porque assassinaram a Santa Doutrina. E existe a necessidade de uma replantação da Santa Doutrina que vem com o Mestre Irineu. Então ele deu prosseguimento ao cristianismo, Mestre Irineu. Nós daimistas acreditamos dessa forma. E Deus? Deus para nós, na doutrina, é detentor da verdade pura, que o Mestre fala muito nos hinos dele sobre o mundo de ilusões, né? Que a gente não deve se enterrar em ilusões, que tudo aqui acaba, né? E uma coisa que é eterna, que é a verdade plena, que é Deus. Para nós, como para vocês, tanto do Espiritismo como da Igreja Católica, eu também já fui espírita, então a gente sabe um pouco, né? Deus é tudo. Deus é o Criador de todas as coisas para mim. Eu sinto Ele todos os dias, a todos os momentos, independente de tomar Daime. A gente não toma Daime e não depende do Daime para ter uma relação com Deus. Isso é muito importante, né? O Daime a gente usa para o autoconhecimento, para você se conhecer, que é uma das coisas que Jesus Cristo pediu para nós. Conhece-te a ti mesmo, né? Então o Daime é uma ferramenta que nos leva ao autoconhecimento, para manter a nossa saúde e para preparar o dia da nossa passagem. Agora, no Espiritismo entende-se bastante a questão do contato com seres já desencarnados. Entre os daimistas também há esse tipo de contato? Há esse tipo de contato, porém nós não louvamos e não invocamos espíritos aqui. Porém há esse contato, sim, com o mundo espiritual. Isso se dá em alguma situação específica? Qualquer daimista pode ter esse tipo de experiência? Qualquer daimista em qualquer trabalho. Basicamente aqui na igreja tem dois tipos de trabalho, inário e concentração. Concentração é interiorização, é um trabalho mais focalizado no indivíduo, né? E o inário
é um trabalho mais de doação. Você tem que discernir o que é projeção mental do que é uma vivência espiritual real, né? Então, quando a pessoa tem uma experiência maior dentro do Santo Daime, a ponto de controlar a sua mente, né, a gente orienta assim: você está vendo uma coisa, desfoca dessa coisa, foca em outra coisa. A pessoa tem que ter essa condição no meio da força. Qual é a relação dos daimistas com a reencarnação? Bom, aí você pode ver exatamente como é no Espiritismo. É mesmo? A gente é reencarnacionista, acredita num mundo espiritual, acredita na vida após a morte, acredita na mensageria divina, aqueles que vêm amando de uma força maior para te ajudar, para te apoiar, para te proteger. Só tem uma coisa: nós não somos considerados, dentro da doutrina do mestre, espíritas. Nós não somos espíritas. Nós somos espiritualistas, acreditamos em tudo isso, mas nós não invocamos espíritos, não recebemos espíritos, não tem essas manifestações. O mestre não deixou isso. Ô Eduardo, aí qual é o significado do pecado para o daimista? Nessa relação Pecado de não, certo e errado? eu acho, que é particularmente, né? Particularmente, o mestre ele não era uma pessoa condenatória. Ele não ficava puxando, você pecou. O mestre não tinha esse comportamento. As consequências dos seus atos você vai ter mesmo, né? Mas assim, taxar uma pessoa como pecador é um negócio muito pesado para nós, tão mortais quanto aquele que pecou, né? Seria mais uma consciência individual para se entender o isso. processo de culpa, e de ação e culpa. As consequências dos seus atos. Sim. Por que é pecado? Porque você prejudicou outras pessoas também. Você se prejudicou, você teve consequências dos seus atos. Tá vendo? Essas consequências, você não deve chegar nisso. Por isso que nem comece, por isso que é pecado. Então a pessoa tem que entender esse processo. No Espiritismo se fala da causa e do efeito. Mas é exatamente isso. E também fala-se de karma, né? Karma, dharma. Não há penitência. Dentro do daime, de forma nenhuma. Não. O próprio daime, quando você toma, é que vai te dar a noção daquilo que você fez. Se você for procurar o Santo Daime lá, a gente vai dar o daime para você, a gente entende que a gente já está fazendo a caridade.